Olá, tudo bem? Canal Crio Riqueza chegando. E como eu havia prometido para você no vídeo anterior, hoje eu vou falar para você sobre saúde. Eu vou te dar cinco dicas valiosas sobre saúde, saúde natural. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, a primeira dica é sobre alimentação. Verdadeiramente, você precisa melhorar a sua alimentação. Você precisa começar a consumir mais os produtos naturais, os produtos saudáveis que são produzidos pela mãe natureza. Eu sei que você certamente já deve saber disso. Então você precisa realmente entender que os alimentos verdadeiros são as frutas, são as verduras, são os legumes, são as sementes, as raízes e etc. Tudo o que é produzido pela mãe natureza principalmente na forma mais natural, mais integral possível. Então, você precisa realmente entender isso. E certamente, como eu já falei, você já sabe disso. Mas então, por que você não consegue? Você não consegue ter uma alimentação natural e saudável? Você não consegue, e eu vou dizer por quê. É porque, na verdade, você está viciado nos alimentos industrializados, nos alimentos processados. Sim, porque esses alimentos são viciantes. Eles viciam o seu corpo, porque eles têm um sabor, eles têm um paladar que acabam te deixando viciado, principalmente o açúcar. O açúcar, a quantidade grande de açúcar que tem nos produtos industrializados é muito viciante. É mais viciante do que droga, é mais viciante do que bebida alcoólica. Saiba disso. Na verdade, você está viciado nos alimentos, nos produtos alimentícios processados e dessa forma você não consegue consumir os alimentos naturais. Você até sabe que precisa, mas você não consegue. Então você não tem culpa. Você foi viciado pelo sistema, você foi viciado em alimentos processados. Então é muito importante você entender isso. É muito importante cair a sua ficha sobre isso. Porque ao longo do tempo que você consome produtos industrializados, isso traz doenças. As doenças, elas vão sendo produzidas aos poucos. Então, no passar do tempo, quando você come muito alimentos processados, alimentos industrializados, inevitavelmente vai trazer algum incômodo na sua saúde, vai trazer algum problema para a sua saúde. Então entenda isso. Outro motivo pelo qual você não consegue comer os alimentos naturais é porque existe uma configuração no seu sistema digestivo, uma configuração errada, desequilibrada, uma configuração que não está te ajudando. E eu vou explicar como. Então preste muita atenção. Assim como no universo existem apenas dois sentimentos. Existe o sentimento de amor e existe o sentimento do medo. Ou você está num ou você está em outro. Existem dois tipos de energia no universo. Existe a energia criativa da vida e existe a energia da morte, a energia da desintegração. E em cada momento da sua vida, ou você está em uma ou está em outra. Da mesma forma, no seu sistema digestivo existem duas configurações. Existe a configuração dos probióticos e existe a configuração das bactérias patogênicas. E, infelizmente, a maioria da população está na segunda configuração, que são o predomínio das bactérias probióticas no seu sistema digestivo. E essas bactérias, aliás, o predomínio das bactérias patogênicas no sistema digestivo da maioria da população. O predomínio dos patogênicos. E essa configuração de patogênicos é o que causa as doenças ao longo do tempo. E eu vou explicar como.
Porque essas bactérias patogênicas, a função delas é a desintegração. A função delas é fazer com que as coisas não durem para sempre. Porque esse é um processo natural da vida. A função dessas bactérias é, como eu já falei, a morte. Enquanto que as bactérias probióticas, elas trabalham pela vida. São as construtoras da vida. Então, você precisa entender que ou você tem o predomínio das probióticas no seu sistema digestivo, no seu corpo, ou você tem o predomínio das patogênicas. E para você ter o predomínio das probióticas, que é o que interessa para você, você precisa se alimentar com os alimentos naturais. Você precisa ingerir fibras, que é o alimento delas. Porque se você não come nada que seja natural, que tenha fibras, elas morrem e elas perdem para as patogênicas que tomam conta do seu sistema digestivo. Então esse é o motivo principal pelo qual você não consegue se alimentar de uma forma natural, de uma forma saudável. Por exemplo, quando você come um pepino, isso é muito comum, uma salada de pepino crua, o que vai acontecer? Se você não tem probióticos suficiente no seu sistema digestivo, o que vai acontecer? Você vai te dar alguma reação, você vai ficar arrotando, ou então vai te dar uma dor de cabeça, uma azia, alguma reação vai dar em seu corpo, porque são as probióticas que digerem o pepino, que digerem os alimentos naturais. E se você não as tem no seu sistema digestivo, aquele alimento fica ali sem nenhuma função e acaba te trazendo essas reações negativas. E então você acaba achando que aquilo ali te faz mal. Mas na verdade, essa reação negativa é como eu já falei, é porque você não tem as probióticas em quantidade suficiente. E onde que você encontra as probióticas? Principalmente nos alimentos fermentados, nos iogurtes naturais. É uma das excelentes fontes de probióticas. Então isso é muito importante você entender. Agora eu vou falar algo muito forte, algo muito pesado. E então preste muita atenção. Se você não está preparado para ouvir isso, porque realmente é muito pesado o que eu vou falar aqui, eu peço para que você não assista, para que você vá fazer outra coisa. Se você não está preparado para ouvir o que eu vou falar aqui, é o seguinte: quando você não tem o predomínio das probióticas no seu sistema digestivo, o que acontece é que os alimentos que você ingere no dia a dia, as refeições que você faz, muita gente faz 3, 4 refeições por dia de alimentos industrializados. Aí o que acontece? O seu corpo não consegue eliminar totalmente aquilo que você come. Até porque você não pratica uma atividade física suficiente, você não toma água suficiente, você não se exercita o suficiente, então o seu sistema digestivo, o seu intestino não funciona direito, ele não funciona bem. E dessa forma ele não elimina tudo que você ingere. Então fica uma parte do que você come, uma parte do que você ingere, fica dentro de você. E isso ao longo dos anos causa uma sujeira intestinal, porque na verdade são fezes que ficam acumuladas dentro de você durante anos e anos. E o primeiro sintoma, a primeira reação disso é na sua pele. Então se você tem uma pele feia, se você tem unhas quebradiças, se você tem queda de cabelo, se aparece alguma coisa na sua pele, é porque você está com sujeira intestinal. Então, é impossível você ter uma plena saúde tendo sujeira intestinal. É um assunto muito pesado. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Hoje, a maioria da população está sofrendo desse mal, sujeira intestinal. Então, você precisa se ligar nisso. Você precisa realmente começar a tratar as causas. Não adianta ficar tomando uma pílula, tomando um comprimido que só vai mascarar o problema. Você precisa trabalhar nas causas dos seus problemas de saúde. Então, eu espero que você tenha entendido
e eu espero que você aceite isso, porque o que eu estou falando aqui não é a minha opinião, são informações científicas. Eu pesquisei muito, eu estudei muito para trazer essas informações verdadeiras para você. A dica número 2 é atividade física. Atividade física. Então, eu sei que é redundância falar sobre isso, porque você já sabe que precisa praticar atividade física. Então, por que que você não consegue praticar atividade física? O principal motivo é porque você está com a sua energia vital muito baixa. Então, aquela preguiça que você sente não é culpa sua. É porque verdadeiramente você não tem de onde tirar energia. Porque você se alimenta mal, porque você tem pouco contato com a natureza, você evita a fonte de energia, a melhor fonte de energia que é a natureza. Você fica muito dentro de casa. Então, verdadeiramente, você está muito carente de energia de vida. E por esse motivo, você não consegue quase se mexer e você fica muito tempo parado e comendo em excesso, como eu já falei. Então, você precisa comer menos e melhor e praticar atividade física. A terceira dica é o sol. Então, você precisa entender que o sol é um benefício muito grande. Você precisa perder o medo do sol, você precisa se expor ao sol, você precisa ter a pele bronzeada. E aqui eu não quero me gabar, mas eu tenho verdadeiramente a pele bronzeada há muito tempo. Isso trouxe um benefício muito grande para a minha saúde, porque o sol é a maior fonte de vida, a maior fonte de energia, a maior fonte de saúde da qual você, da qual eu, da qual todos nós dispomos, e o melhor, gratuitamente. O sol tem tudo o que o nosso corpo precisa para ter uma plena saúde. Então vá para o sol, pegue sol, não tenha medo do sol, ande no sol. De preferência de pé descalço, caminhando na terra, pisando na areia ou na grama, mas realmente absorva essa energia maravilhosa da natureza. A quarta dica é o sono. Você precisa realmente cuidar melhor do seu sono. Você precisa dormir melhor. E, inclusive, eu vou te dar uma dica aqui para que você vá dormir todas as noites com a solução e não com o problema. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você não deve pensar em problemas um pouquinho antes de dormir. O que é muito comum as pessoas ficarem pensando em problemas, que é bem na hora de ir para a cama, bem na hora de dormir. Isso não é bom, porque você precisa pensar na solução. Um pouquinho antes de dormir, você precisa relaxar e pensar no seu sonho lindo de viver. Pensar no seu propósito elevado de vida. Pensar naquilo de bom que você quer para a sua vida. Se você não tem nada de bom, comece a fingir que tem. Visualize algo bom. Visualize aquilo que você quer de bom e de verdadeiro para a sua vida. Um pouquinho antes de dormir. Essa técnica é muito importante, muito eficaz para melhorar a sua saúde, para você ter uma boa noite de sono. Porque a sua mente subconsciente não dorme. E todo pensamento que você colocar nela um pouquinho antes de dormir, ela vai ficar trabalhando durante o seu sono e vai trazer o resultado no dia seguinte. Então, durma melhor. Durma com a solução. Lembre-se sempre disso. Durma com a solução e não com o problema. E a quinta dica que eu dou para você é jejum. Vá aos poucos. Comece a praticar um jejum. Você não precisa comer tanto. Você precisa diminuir a quantidade de alimentos que você come. Então, se você tiver aquele pneuzinho na barriga, é um sinal de que você está comendo mais do que você deveria. Se você tiver uma gordurinha a mais, é um sinal claro que o teu corpo está dizendo para você que ele não está dando conta de queimar as calorias que você ingere. E dessa forma, como o seu corpo é dotado de uma sabedoria muito grande para não prejudicar a sua saúde, ele vai depositando a gordura, principalmente na sua barriga. E no primeiro momento isso não te afeta em nada, mas ao passar do tempo vai trazendo um sobrepeso, essa gordura que vai se acumulando e vai trazendo problemas para a sua saúde. Então,
Você precisa começar a praticar o jejum. Eu pratico o jejum intermitente, que é não comer nada na parte da manhã, passar a manhã só com líquido, ou chimarrão, ou um suco verde, ou uma água de coco, por exemplo. Outro chupa uma melancia, entendeu? Mas procure praticar o jejum, porque o jejum vai desintoxicar e vai melhorar também a sua clareza mental. Então, pesquise sobre jejum e vá aos poucos, respeitando o seu corpo, sem sacrifício, sem sofrimento, de forma prazerosa. É muito importante você fazer de forma prazerosa, porque não adianta nada você seguir um estilo de vida natural com sofrimento, com reclamação, com contrariedade, porque o sentimento é o mais importante. Você precisa colocar um sentimento bom, um sentimento feliz, um sentimento de gratidão e de amor, que é o melhor sentimento do mundo e que efetivamente vai te salvar, vai melhorar a sua vida, a sua saúde, vai aumentar a sua imunidade e você terá a fé suficiente, terá a confiança suficiente para não precisar mais se preocupar com vírus ou com bactérias, com nenhum tipo de vírus, entendeu? Você não precisa temer os vírus, você não precisa se apavorar com esse alarmismo da mídia. Claro, você precisa tomar todos os cuidados, mas não precisa colocar isso no seu sentimento, colocar medo no seu sentimento em relação a nada. Quando você fortalece o seu sistema imune, a sua imunidade, de forma natural, então você realmente aumenta a sua fé, a sua confiança, e dessa forma você não teme, você não precisa ficar preocupado com o vírus ou com qualquer outro problema que se anuncia por aí. Então acredite, tenha fé e siga por esse caminho de saúde. E dessa maneira você estará habilitado para trilhar, para seguir pelo caminho de sucesso. Para finalizar, eu vou fazer um resumo aqui. Então você precisa, antes de trilhar o caminho do sucesso, você precisa melhorar a sua saúde. Você precisa seguir uma alimentação natural e saudável. Você precisa praticar atividade física. Você precisa se expor ao sol, ficar com a pele bronzeada. Você precisa dormir bem, dormir com a solução. E você precisa praticar o jejum em sua vida. Para finalizar, eu te agradeço. Peço para que curta, compartilhe, se inscreva e continue conosco. Um abraço e até o próximo.